Nesta manhã eu quero falar de um plano especial, o plano de amor, o maior plano de todos. É interessante que talvez, você em uma das brincadeiras, quando você fosse criança, você já tentou contar as estrelas no céu. Talvez você tenha parado realmente, e colocado os dedos para o alto e começou a contar, 1, 2, talvez não com o dedo, porque antigamente, diziam que se nós levantássemos o dedo realmente para contar as estrelas, dava verruga, na ponta do dedo, mas talvez de alguma forma você tenha tentado, contar as estrelas no céu. Você sabia que a olho nu nós podemos contar até 5.119 estrelas? A olho nu, 5.119 estrelas. É interessante que fotografias, feito do firmamento, com também telescópios, gigantescos espalhados pelo mundo aí, nós vemos realmente que existem muito mais do que simplesmente 5.119 estrelas. Só para vocês terem uma ideia, somente na constelação de Órion podemos contar a olho nu 300 estrelas. E aqui quem é desbravador, aventureiro, sabe, quando nós vamos fazer justamente a parte ali sobre estrelas, sobre os planetas, sobre constelações, nós começamos a contar. E é muito interessante essa questão aqui. Entretanto, nas fotos tiradas, com o mais potente aqui telescópio do mundo, que está lá no Monte Palomar, nós podemos contar, só para você ter uma ideia, 6 milhões de estrelas. 6 milhões de estrelas. Para 5.119 contadas a olho nu, parece algo realmente maravilhoso. Queridos, veja, o planeta Terra está localizado justamente na galáxia chamada Via Láctea. Via Láctea. Você sabia que há mais ou menos 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia? Há galáxias muito maiores do que a Via Láctea a qual estamos. Existem outros mundos, existem realmente muitas vidas por aí. Em que você pensa quando você vê realmente tudo isso de estrela, tudo isso de galáxias, tudo isso de planeta? O que vem à tua mente? Na minha, vem uma história que Jesus contou, e eu convido você a abrir a tua Bíblia lá, e você vai começar a entender o porquê eu escolhi esse tema aqui. É interessante que nós conseguimos ver alguns pontos ali. E quais pontos são esses? É interessante que nós podemos realmente nos firmar. E lá em Lucas, no capítulo 19, no capítulo 19, eu convido você a ir comigo lá. Lucas, capítulo 19, diz assim para nós. Lucas, capítulo 19, verso 10. E você vai começar a entender o porquê eu escolhi esse verso. Logo após nós iremos em Lucas, capítulo 15. Capítulo 19 de Lucas, no verso 10, nós vemos assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem? Ao perdido. E agora quando nós vamos em Lucas, no capítulo 15, agora você vai ter uma noção muito bem da história que vamos estudar nesta manhã. Lucas, no capítulo 15, nos versos 3 a 6, diz assim para nós: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os seus ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que lição de amor, que lição de amor. Entre tantos mundos, entre tantas galáxias, entre tantos planetas, Jesus veio atrás de quem? Daquele perdido. E para isso ele usa uma parábola. E qual é a parábola? A parábola da ovelha perdida. Prestem bem atenção que essa parábola é muito interessante.
Diz que ele tinha 100 ovelhas, e é interessante que nessa época na Palestina, ter 100 ovelhas queria dizer que era uma pessoa abastada, porque normalmente as famílias tinham 3 ou 4 ou no máximo 5 ovelhas, pois as ovelhas, mesmo sendo comum naquela região, ainda assim era um valor monetário alto. E ter 100 ovelhas realmente mostra-nos que essa pessoa era uma pessoa realmente que tinha muitas posses, muitas posses. E agora nós conseguimos entender um pouquinho da história. E diz que esse que tinha 100 ovelhas, ele perdeu uma. Mas espera aí. Se ele tinha 100 ovelhas, ele tinha muito trabalho com essas ovelhas, correto? Muito trabalho com essas ovelhas. E agora então, em determinado momento, ele sente falta de uma. Você já teve algum animal de estimação? Animal de estimação, primeiro nós fazemos o quê? Nós nomeamos ele ou não? Nós colocamos os nomes, certo? Nos animais de estimação que nós temos. Imagina só, minha avó certa feita, ela tinha uma vaca, o nome da vaca que ela havia colocado era Mimosa. Que tal? Eu não sei qual é o nome do teu animalzinho lá. Mas imagino eu, aquele dono dessas ovelhas, né? Ele construiu um cercado de mais ou menos 1 metro no deserto, e ali era o redil, que ele encaminhava, ele colocava todas as ovelhas, todas as noites lá, e pela manhã ele tirava e colocava elas para pastar, ou seja, ele tinha um cuidado extremo justamente com a sua ovelha. E agora, à noite, ele sente que uma ovelha falta. Por que ele sente que uma ovelha falta? Preste atenção aqui. Porque ele sabia o nome das ovelhas. Ele conhecia cada uma delas. E ele fazia a contagem das ovelhas ao entrar no redil. Ou seja, aquele homem tinha uma preocupação realmente maravilhosa. Ele amava cada um dos seus animaizinhos. Queridos, aqui está. Apesar de possuir muitas ovelhas, o homem dava atenção para cada uma delas. Ele se preocupava. Por que ele se preocupava? Porque ele amava, porque ele estava junto diariamente, porque ele conhecia as necessidades. Ele levava para dar água, ele levava para dar pasto, ele zelava quando as ovelhas estavam feridas. E aqui nós conseguimos entender alguns pontos. Quando essa ovelha saiu, ele poderia ter imaginado assim: bom, eu tenho 99 outras ovelhas aqui, e se eu parar realmente para fazer a soma de valores, eu não posso deixar essas 99, porque são muito mais valiosas do que somente uma ovelha. Então eu não irei atrás dessa ovelha que se perdeu. Por quê? As outras 99 são muito mais valiosas. É isso que ele fez? Não. Ele amou a todas, e quando ele viu que aquela ovelhinha havia fugido, o que ele faz então? Ele fecha totalmente o cercado, o redil, ali feitos de galhos, de espinheiros no deserto, e vai atrás daquela que havia se perdido. E imagino eu, pensa comigo, diz a Bíblia que ele saiu à noite, e queridos, normalmente nas regiões em que eram criadas ovelhas, eram montes, ou seja, montanhas. E normalmente nas montanhas daquela região neva à noite, ou seja, é muito frio, é um lugar inóspito, onde vivem muitos animais de formas peçonhentas, animais peçonhentos, mas também animais perigosos. E ele poderia ter imaginado tudo isso, e ele sabia que isso ocorreria realmente, se a ovelha estivesse perdida, que ela seria devorada por um desses animais. Mas a preocupação dele não era com os animais realmente peçonhentos, ele não era com os animais perigosos, não era com o frio. A preocupação era com o amor que ele tinha por aquela única ovelha. E agora ele vai atrás. E pensa comigo, agora um exercício de imaginação. Quando o animalzinho, nós temos uma vizinha de nossa casa, e normalmente entre 11 horas e meia-noite, ela sai atrás de uma gatinha, a gatinha dela chama-se Ana, e entre 11 horas e meia-noite, ela começa a chamar: Ana, 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 quase todos os dias. E agora eu penso essa ovelha perdida, lá no deserto,
e o seu dono chamando pelo nome, e cada hora ele chamava mais alto, tentando ouvir realmente o balido da sua ovelha. Você imagina quantos quilômetros esse homem precisou caminhar para encontrar a sua ovelha? E ele gritando, e ele gritando, e ele gritando quase que a noite toda atrás da ovelha. De repente ele ouve lá ao fundo o balido dela, e ele então se animou, ele se alegrou. Por quê? Porque ele ouviu a voz da ovelha, ele ouve o som emitido por ela, e ele vai atrás da ovelha. Ele se preocupou com ele mesmo? Não. Ele perguntou alguma coisa para ele mesmo? Não. Ele simplesmente amou e foi atrás. E é interessante que nessa parábola que Jesus conta aqui a todas aquelas pessoas, aquele público ali, ele diz que aquele homem encontra aquela ovelha. E aquele homem, ao encontrar aquela ovelha, ele não chega para a ovelha: sua ovelha danada, sua ovelha desobediente, rebelde, agora eu vou pegar uma vara e vou dar em você, agora eu vou pegar meu cajado e vou dar em você para você aprender. É isso que ele faz? Não, queridos. Aquele homem pega aquela ovelha com amor, com carinho, com lágrimas nos olhos, de alegria de ter encontrado aquela ovelha. E ele simplesmente faz o quê? Ele joga aquela ovelha nos seus ombros. O homem estava cansado, um frio fustigante à noite, no meio talvez de animais ali perigosos. Em momento algum ele se preocupou com isso. A única coisa que nós vemos na parábola é justamente a preocupação daquele homem com quem? Com aquela ovelha. Sabe, ele foi à busca da ovelha, com amor, com ternura, tomou em seus braços. E eu gosto da expressão que está aqui no verso 5. No verso 5, ele diz assim, capítulo 15, no verso 5, e diz: achando-a, põe nos seus ombros, cheio do quê? De júbilo, cheio de alegria. Sabe, o pastor ainda faz mais. O pastor, ao chegar em casa, ele não sente mais o cansaço, ele não sente mais a sonolência, ele não sente o corpo extenuado realmente pela longa caminhada que empreendera. Não. Aquele pastor, em sua explosão de contentamento, ele olha para os servos, ele chama os amigos e ele faz o quê? Um banquete. Ele faz um banquete para comemorar o quê? A recuperação, a busca, o abraço, o carinho, comemorar o amor, porque a sua ovelha estava o quê? Segura mais uma vez. Segura mais uma vez. Prezado amigo, Deus tem todo o universo. Como iniciamos? Um vasto universo para cuidar. Incontáveis estrelas, incontáveis sóis, planetas, satélites. Mas um dia, ele viu um único e pequenininho planeta perdido, um planetinha azul, microscópico aos olhos realmente de todo o universo criado, o planeta Terra. E como bom pastor, ele se compadece desse pequenino planeta. Por isso deixou em segurança todos os demais seres amados, todos os planetas criados, para vir resgatar a quem? O perdido, aquele que se havia perdido. Porque ele precisava buscar, mas ele precisava salvar. Cristo, ele não desistiu da sua empreitada, da sua busca, mesmo sabendo o que isso lhe custaria, mesmo sabendo sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre a angústia, sobre realmente o ressentimento que as pessoas teriam para com ele, que as ovelhas teriam realmente para com o seu bom pastor, mesmo não desconhecendo o sofrimento, a dor, igual diz os jovens, me perdoem até pela expressão, pela trairagem, queridos, mesmo sabendo do tratamento desumano que ele teria, ele vai atrás da ovelha perdida. Por quê? A sua missão de salvamento incluía o quê? A sua morte.
Mas ele se intimidou? Ele se intimidou realmente com o ambiente inóspito que ele encontraria? Não. Nem sequer o fez pensar por um segundo sobre as dificuldades. Lógico que não. Ele não desanima. Afinal, era a sua ovelhinha perdida, amada, que estava o quê? Perdida. Tinha sido realmente uma ovelha que tinha renegado, que tinha sido rebelde. Ao pensar sobre esse tema do amor incondicional de Deus, isso não toca o seu coração? Seu amor por Cristo realmente não aumenta cada dia mais? Você não sente o desejo de ser mais grato realmente pelo que Ele fez? Porque a parábola aqui estava ilustrando justamente a pessoa dele. Ele estava falando sobre si mesmo para aquelas pessoas, para a sua audiência naquele momento. Sabe, e quando você considera o fato de que Jesus passaria por tudo que passou, apenas por você. Porque quando nós olhamos mas Cristo morreu pela humanidade, verdade, mas uma maior verdade é, Cristo morreu por você, unicamente por você. Se você fosse a única ovelha desgarrada que tivesse se perdido, Cristo viria por você. Se Eva lá no jardim do Éden e Adão tivesse deixado ela lá e ela tivesse ali pecado e continuasse sozinha, Cristo viria morrer unicamente por ela. Ou seja, Deus conhece cada um de nós intimamente, pessoalmente, e Ele nos ama, mesmo Ele tendo ovelhas que não se preocupam com Ele, ainda assim Ele nos ama. Isso precisa falar algo ao nosso coração, à nossa vida, ao nosso ser, porque se Ele me ama tanto assim, realmente, para poder deixar as outras de lado, qual é o motivo que eu tenho realmente agora para amar a Ele? Queridos, aqui está. Insignificante planeta o qual vivemos, mas ainda assim, o único planeta que recebeu o sangue de Cristo. Difícil compreender, mas fácil entender. Como assim? Vamos abrir nossa Bíblia lá em João, no capítulo 3, no verso 16. João capítulo 3, no verso 16, diz realmente um pouquinho para nós. Ele diz, porque Deus amou o mundo, preste atenção, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida, a vida eterna. Veja, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, que ovelha rebelde é essa, eu não quero nem saber, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse o quê? Salvo por Ele, salvo por Ele. Quanto Ele nos ama, hein? Quanto Jesus nos ama, quanto Jesus está preocupado conosco, porque Ele arquitetou um plano, simplesmente porque Ele sabia que nós estávamos todos perdidos, sem salvação, mas agora Ele, como sumo pastor, Ele falou o quê? Eu irei lá salvar a eles, eu irei lá salvar ao Éder, salvar ao Rodrigo, salvar ao João, salvar a Maria. Aqui está o ponto. Ele decidiu por si mesmo vir atrás da sua ovelha perdida. E agora você pode perguntar, mas quem é a ovelha perdida? Pois bem, a resposta é, eu sou essa ovelha. Eu sou essa ovelha. Você sabe por quê? Porque por mais que eu esteja nos braços de Cristo, por mais que eu esteja fazendo a vontade de Cristo, ainda assim eu peco, ainda assim eu erro, todos os dias. Mas em momento algum, Cristo olha para mim e fala, olha, você pecou, você errou, então eu não te quero mais. Então agora você está de castigo lá no quartinho. Não, ao contrário, Cristo se aproxima mais para mostrar mais o seu amor por mim. Por isso lá em 2 Coríntios, e eu convido você a ir comigo lá, 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 14, esse é um verso espetacular das Escrituras, como tantos outros, mas eu
me apego a esse verso, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange, ele diz aqui. A palavra constranger significa obrigar. O amor de Cristo nos obriga, sim, mas pastor, você não falou realmente que Ele é um Deus de amor e quem ama não obriga? Ah, mas espera aí, veja, Cristo me obriga a dar uma resposta a Ele, e a resposta deve ser positiva ou negativa, não há um meio termo. Hoje eu te aceito e passado um dia eu não te aceito. Não, a resposta de Cristo, ela nos define, porque ela nos constrange, ela nos obriga. E a resposta tua, qual será? Será que será uma resposta como daquela ovelha, que ele pôde ouvir o balido, porque ouviu realmente a voz de amor do pastor que estava à procura daquela ovelha? Ela ouviu a sua voz, e agora ela começa a responder positivamente a sua voz. E a resposta daquela ovelha encheu de orgulho o coração do pastor, porque agora o pastor pensou: bom, eu irei achá-la, eu já ouvi a resposta dela. Agora pensa comigo, a resposta realmente que eu dou a Cristo, a resposta que eu dou a Deus, é uma resposta que irá alegrar o seu coração? Ou é uma resposta simplesmente de silêncio, onde eu não ouvirei justamente a pergunta? Que tipo de resposta eu darei a Cristo? Porque é uma obrigação minha e tua dar uma resposta. A resposta é: Senhor, eu estou aqui. Senhor, me usa. Senhor, eu entendi realmente que o Senhor abandonou, o Senhor deixou milhões e milhões de planetas aí para me salvar, mas agora me ajuda realmente a entender esse teu amor, e me ajude a tomar uma decisão correta, pois bem Ele faz isso, Ele ainda ouve a nossa voz, mesmo, muitas vezes, nós achando que não estamos perdidos. Você já viu pessoas dizendo: mas o que é pecado? Eu não tenho pecado, não tenho problemas com esse negócio aí. Cristo, quem é Cristo? Infelizmente, no mundo em que vivemos, um mundo globalizado, e eu já vi muitos debates, aí até mesmo nas redes sociais, sobre a pessoa de Cristo, e muitos têm muitas ideias, muitas filosofias realmente sobre Cristo, mas Cristo não existe, mas Deus realmente é como um relojoeiro que construiu um relógio e deixou ele para rodar por si mesmo. A intenção dessas pessoas é dizer que Deus criou o mundo e deixou para que cada um se virasse da forma que quisesse, e não é assim. Queridos, nós já estamos ouvindo a voz de Cristo, Cristo falando aos nossos ouvidos, mas qual será a resposta que eu darei? Ele está à nossa procura, mas o sacrifício já foi feito, a cruz já foi realmente usada, Cristo já esteve lá, Cristo já morreu lá por nós, pela sua ovelha, pelo mundo perdido, mas por cada habitante do mundo perdido que estava perdido. E hoje, qual será a resposta que darei ao meu Cristo? Sabe, hoje podemos dizer: eu aceito, Senhor. Hoje eu posso dizer: eu quero, Senhor. Nessa manhã, nós temos o Écio, que já aceitou um bom tempo, O Écio, ele já se decidiu há um bom tempo, pois ele estava nas mãos de Deus, ele teve um bom acompanhamento. O Écio já canta aqui,
conosco, né, Écio? O Écio já está realmente 100% envolvido com Cristo e com as coisas concernentes realmente ao reino. Juliana, que bênção, né? Deus seja louvado. Cristo venceu. Cristo venceu. Cristo encontrou. Hoje nós conseguimos entender esse amor maravilhoso realmente da resposta positiva que me obrigou a aceitar. Écio, que bênção você ter ouvido a voz do pastor e ter respondido positivamente ao pastor. Mas querida irmã, querido irmão que está aqui e você que nos assiste, será que você tem também uma resposta positiva ao dar ao sumo pastor? Será que hoje você quer realmente olhar para o sumo pastor, olhar para o amor do sumo pastor e falar: olha, eu aceito? A resposta do Écio foi: eu quero ser batizado, eu quero ter uma nova vida, apesar de estar realmente, já vivendo essa nova vida. Mas hoje o Écio, irmãos, ele simplesmente irá selar o compromisso que ele já fez com Cristo, o compromisso que ele fez com a causa, o compromisso realmente que ele tem feito todos os dias em estar nas mãos e ouvir a voz do sumo pastor. Por isso, Écio, eu convido você a vir aqui conosco. E neste momento nós iremos fazer o que nós chamamos na Igreja Adventista de profissão de fé. Nós iremos fazer a profissão de fé. Nós já estivemos lá na casa do Écio, nós já conversamos bastante com o Écio, e lá ele respondeu, na realidade aqui na igreja ele respondeu justamente a esse apelo. Por favor, Écio, esteja aqui conosco à frente, e aqui nós vamos fazer o voto. Écio, Deus seja louvado pela tua decisão. Écio, de maneira pública, você aceita Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida e quer viver de forma redentiva com Cristo? Oh, glória, amém, amém. Isso. Oi. Você aceita os preceitos bíblicos ensinados a você através dos estudos bíblicos e você deseja viver de acordo com o que você aprendeu e também divulgar o que você aprendeu às outras pessoas? Amém? Você, Écio, aceita ser batizado de forma pública, mostrando a todos que você aceitou a Cristo no coração e que hoje você vai selar a vida para ter uma vida redentiva, e também aceita manter todo o aparato do qual você também tem estudado, ao levar não só a mensagem, mas apoiar através dos seus dízimos, das suas ofertas e de uma vida de serviço também para a causa de Deus? Amém? Amém, irmãos? Oh, glória, Deus seja louvado. Diante das tuas respostas afirmativas, hoje, Écio, você deixa de ser uma criatura de Deus e passa a ser um filho de Deus. O teu status hoje muda significativamente, para não dizer 100%. Porque um filho tem muito mais responsabilidade do que uma criatura, mas um filho tem as bênçãos realmente daquele que é o pai. Muito mais do que uma criatura, hoje você deixa de sê-lo para agora fazer parte do reino. Você hoje passa a viver o reino aqui, e que você continue realmente com essa mente focada, com essa mente sempre ligada para dizer: Pai, eu aceito o Senhor e eu quero continuar a levar essa mensagem. Cristo morreu por você. Cristo morreu por você. Por você. Ele veio te resgatar. Você que está aqui, você aceita? Você aceita? E você que está aí nos assistindo pela internet, você também aceita? Se você aceitar, levante a tua mão aí, não tenha vergonha. Isso aí. Eu quero fazer uma oração de consagração antes de o Écio ir
ok? Ao tanque batismal, e o pastor Gilson irá realizar o teu batismo neste momento. Vamos orar? Fechemos os nossos olhos. Senhor Deus, aqui está o Écio, a tua ovelha, o teu filho agora, Senhor. Decidiu estar contigo, pois aprendeu mais do teu amor, mais da tua bondade, da tua misericórdia, da paz realmente que o Senhor tem a conceder, e que continues a usá-lo, ó Pai, para levar também essa palavra avante. Toma em teus braços, ó Pai, assim como o Senhor fez com essa ovelha da parábola, que a cada dia o Senhor esteja demonstrando o amor maravilhoso que tens para com Écio, Senhor Deus. Conduz a vida do Écio, que ele continue a ser uma bênção e um instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus.